Quem tem filhos sabe como é difícil criá-los. Criar e educar filhos são tarefas difíceis num país como o Brasil. Aqui, a economia quase sempre penaliza o trabalhador e o comportamento das instituições políticas muitas vezes leva o cidadão honesto a se considerar um legítimo otário. Talvez por isso, grande parte dos pais da classe média tenha decidido abandonar a ética e preparar os filhos para levar vantagem em tudo. E prepararam tanto que os filhos acabaram levando vantagem, inclusive em casa. Tornaram-se verdadeiros tiranos dos pais. Esta é a tese da professora Tânia Zaguri, que há muito tempo vem trabalhando numa pesquisa sobre o modelo educacional dos pais de classe média no Brasil. A professora Tânia já publicou 2 livros de sucesso sobre seus estudos e pesquisas. E está aqui no Opinião Nacional para nos dizer por que se reproduzem com tanta facilidade e agilidade estes pequenos tiranos da classe média. Boa noite, professora. Boa noite. Por que esse fenômeno que a senhora registrou, identificou de tiranização dos pais pelos filhos? Isso é uma coisa que tem se generalizado cada vez mais? Sim, é verdade. Primeiro, eu comecei com uma pesquisa que justamente originou o livro Sem Padecer no Paraíso, em que eu detectei, através dessa pesquisa de campo, em que eu entrevistei muitos pais, que haviam 3 características básicas na geração de pais de hoje. Uma delas era o desejo de não repetir o modelo autoritário pelo qual nós fomos criados, e haviam 2 outros aspectos, que era a insegurança e a culpa. Bem, juntando esses 3 aspectos, se formaram as condições para que houvesse uma guinada de 180 graus. Então, se nós tínhamos os nossos pais muito autoritários, hoje em dia os pais liberaram de tal forma a relação, querendo evitar esse modelo, que as crianças tomaram quase que todo o espaço dentro da família. E aí é que surgem os tiranos. Agora, num segundo momento, depois que eu publiquei o Sem Padecer, eu continuei pesquisando, e aí eu detectei um outro fenômeno o que me preocupou mais e me levou a escrever o Educar Sem Culpa, que é justamente o fato de que, a partir desse momento em que a família não tem um espaço democraticamente dividido dentro de casa, ou seja, antes eram uns os tiranos, agora são outros os tiranos, né, digamos assim. Então, o que acontece? Nós estamos passando para os nossos filhos, ou deixando de lado, uma das coisas que eu considero o papel fundamental da família, que é o de gerador da ética, né, dos padrões morais que os nossos filhos, que são os cidadãos do futuro, irão ter e exercer na sociedade. Mas isso já não tem a ver com essa questão de educação anterior, etc. Isso tem a ver com o país, ou seja, também. Até a senhora mencionou, se não me engano, numa entrevista, Sim, dizendo hoje o pai leva o filho numa festinha e olha ali, e se ele não se atracar no doce, ele fica sem comer, ele acha que ser educado é pior do que ser deseducado. Ele prefere que o filho vá lá e brigue com os outros pelo brigadeiro. Exato. A origem disso, dessa atitude dos pais, é complexa. Uma das coisas é o fato de que o modelo mudou e os pais não sabem exatamente que modelo colocar no lugar. E o outro é a crise institucional que a sociedade brasileira vive, em que, como você citou muito bem, a criança, o pai questiona se o filho dela, como eles desejam sempre o melhor para o filho, quase em todas as situações, então eles ficam questionando se realmente esse caminho de ensinar honestidade, solidariedade, cooperação, esses conceitos de contribuir socialmente, né? Acho que o filho vai virar um bobão. Aí ele acha exatamente isso. Meu filho vai ser o bobão, vai ser o pele, vai ser isso. Então ele começa a lacear esse papel de gerador da ética. Ele começa a deixar o filho furar fila, vai a um parque de diversões, deixa furar fila. E o próprio modelo da família, que também está abalada por essa crise institucional, está laceado. Então começa a ver a própria mãe vai no supermercado e compra um saquinho de bala para a criança se distrair enquanto ela faz as compras e não paga esse saquinho de bala quando ela vai fazer o caixa, né? Por quê? Porque ela acha que está tudo muito caro, que a vida está difícil, que todo mundo rouba ela, então... Entendeu? Exatamente. Mas, então, esse é meu medo, né? E que me levou a levar a escrever o Educar Sem Culpa. Eu gostei dos seus exemplos, do brigadeiro, essa questão da bala do supermercado, etc. Tal. Você podia dar mais exemplos desse tipo? Porque, de repente, os pais aí não estão nem percebendo isso. Exato, sem dúvida. Como é que é isso? O meu trabalho é justamente de tentar levar aos pais essa mensagem de que a gente não pode abandonar esse papel. Um outro exemplo que eu poderia citar, por exemplo, no caso em que, por exemplo, você vai num restaurante, um grupo de amigos e tal, com seus filhos, né? E de repente a conta vem errada. Isso já aconteceu, já presenciei várias vezes. A conta vem errada a nosso favor, digamos assim, os clientes. Então você não reclama.
Sim. Porque você está se vingando de Se uma reclamar sociedade. Se você reclamar é bobo, porque todo mundo tenta te passar para trás. Então, quando surge uma oportunidade, a pessoa inconscientemente tenta fazer isso. Um outro exemplo, e isso o filho está presenciando, está servindo como modelo. Isso parece uma coisa inocente, mas é o que acaba formando o caráter. Exatamente, forma a base moral, né? Dá uma raspadinha no carro aí, dá uma mancada, vai embora, tal, vai o filho junto, também percebe que o padrão é esse, né? E tem o utilitarismo também da nossa sociedade, né? Os pais mesmo com esse medo do filho ser bobão, com esses conceitos de se dar bem na vida, eles começam, por exemplo, a incentivar o filho a só seguir determinadas carreiras, que dê muito dinheiro, que ele suba fácil. Não há aquela coisa de passar para o jovem uma coisa que eu acho fundamental na juventude, que é o desejo de dar uma contribuição social, né? A senhora falou nessa questão do esperto, de levar vantagem, e nós temos um exemplo interessante. O comportamento das crianças para o bem ou para o mal se reflete sem retoques na sala de aula. A nossa reportagem, por exemplo, ouvi uma professora que há 20 anos leciona português para turmas do 2º grau. Veja. Qual foi a desculpa mais absurda que a senhora recebeu de um pai diante de um fato detectado em sala de aula? Foi um aluno que eu peguei colando e que mandei uma notificação na agenda e o pai, então, respondeu por escrito que não tinha importância que ele tivesse colado, porque o pai, no tempo dele, fazia a mesma coisa. Exatamente. Isso é super importante porque, inclusive, eu tenho visto depoimentos de pais dizendo que eles mandam o filho colar. Quer dizer, a gente colava sim, mas é muito importante comentar que os nossos pais não aprovavam essa atitude, mesmo sabendo que todo mundo colou alguma vez e tal, mas nunca se dizia para o filho, cola sim, meu filho, porque você tem que passar de ano, porque a escola está cara. Então dá mil justificativos para atitudes que começam a lesar precocemente a visão de mundo da criança. Professora, eu tenho aqui duas perguntas, duas questões, mais ou menos se ligam. Uma é a do engenheiro mecânico Vitor Eskenazi, aqui de São Paulo. Ele mandou um fax dizendo: há alguns anos atrás, os pais acreditaram na opinião das psicólogas de que a televisão fazia mal à educação das crianças. Não parece ser presunção da psicóloga agora achar que são os próprios pais que fazem mal a seus filhos? Completando, a jornalista Ângela Bortoleto, de São Bernardo do Campo, telefonou perguntando o que fazer quando não se consegue controlar os filhos que não saem da frente da televisão. Aí era a questão levantada. Bom, é interessante a pergunta. Primeiro, eu quero esclarecer que eu não sou psicóloga, eu sou professora de psicologia, eu não sou psicóloga clínica. E eu queria mostrar aqui no título do meu primeiro desse livro sobre relação pais e filhos, o subtítulo que é Em Defesa dos Pais. Então, pelo contrário, o que tem havido nas últimas 3 décadas é a culpabilização excessiva dos pais através da psicologia ou da interpretação inadequada dos conceitos de psicologia. Hoje em dia, os pais têm medo de errar, têm medo de causar trauma nos filhos. Tem medo de dizer não? Tem medo de dizer não, porque ele acha que vai ser o causador dos traumas psicológicos da criança. Então, nesse livro, eu mostro, inclusive, exatamente isso. O psicologismo como sendo uma das causas do medo de errar e a culpabilização excessiva dos pais. E eu tento justamente tirar dos pais esse complexo de culpa que eles têm em relação aos filhos, para que eles possam agir realmente como educadores. Então, ao contrário, a minha defesa é a defesa dos pais. E, professora, só completando a questão da televisão, no Educar Sem Culpa tem um capítulo inteiro que eu trato disso, porque justamente nós nunca podemos considerar a televisão um mal em si. O que ocorre é o mau uso da televisão, né? Determinados programas que são inadequados, os pais não agirem sobre isso, já que, por enquanto, nem todas as emissoras, infelizmente, têm programas educacionais. Então, o pai e a mãe têm que agir sobre isso, não simplesmente ficar à mercê do veículo. Então, o que existe é o mau uso e não a condenação da televisão em si. Lembrar a telespectadora Maria Regina Junqueira, estudante aqui de São Paulo, que a Tânia já falou sobre a questão do sentimento de culpa, que nós conversamos agora há pouquinho. Numa viagem internacional, nossa reportagem também apurou, sem a companhia dos pais, as crianças mostram o seu lado mais verdadeiro e não raro criam problemas. Vamos ver. Longe dos pais, quem fica com a tarefa de administrar as ansiedades das crianças num país desconhecido é a guia de turismo, que precisa de muita paciência e muito jogo de cintura. Agora, como é que faz para conseguir que desde o mais bonzinho até aquele mais bagunceiro se comportem da mesma maneira para não criar muitos problemas no exterior? A gente tem que ser assim uma irmã mais velha, a gente tem que entrar na deles, mas se impor, assim, colocar respeito, eles têm que respeitar a gente também. Qual foi o pior caso que você já enfrentou fora do Brasil?
Foi uma vez que um passageiro meu não quis comer de jeito nenhum. Ele não... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 11. E aí que eu tive que acabar ligando para os pais, porque ele não podia ficar sem comer, claro. Porque lá a gente anda muito, né? É desgastante. Então eu acabei falando com os pais dele aqui no Brasil para ver o que ele comia, porque ele não queria comer nada de lá específico do país, né? O que ele queria exatamente? Ele queria arroz, feijão e bife, que é o que ele come aqui. E era difícil de encontrar isso lá diariamente, né? E ele não se conformava com um hambúrguer? Toda criança gosta de um hambúrguer. Não, ele não se conformava, só com batata frita, mas ele acabou enjoando também da batata frita. Até da batata frita ele enjoou. Professora, esse é o típico filho tirano? Isso é produto, né, de uma relação em que os pais não exercem a sua autoridade. Não confundir com autoritarismo. Autoridade no sentido de que eles são os adultos da relação, então é muito importante que ele ensine o filho a, por exemplo, comer uma refeição balanceada. Então, na medida que você está inseguro, culpado, né, e não quer ser autoritário, você deixa a criança fazer o que quer. Professora, quando a senhora fala pais, a senhora fala em bloco, pai e mãe, tá os dois juntinhos, mas não é sempre que acontece isso. Geralmente a relação é meio complementar. O pai é durão, a mãe é mole demais, o pai é mole, a mãe é durona. E como é que é isso? Quer dizer, como é que fica isso na cabeça da criança? Bom, no Educar Sem Culpa, uma das perguntas que os pais faziam muito era exatamente essa: pai versus mãe, quem é o bonzinho, e é um dos capítulos do livro. Porque realmente o que ocorre é exatamente isso. As pessoas têm um passado, uma história de vida anterior ao casamento. Então, cada um traz para a família o seu modus vivendi, a sua visão de mundo. Então, não é preciso que pai e mãe pensem com unanimidade sobre todos os assuntos. O que é importante é que eles dialoguem sobre a educação que pretendem dar a seu filho e cheguem a alguns acordos, né, digamos assim. Certo.